Você acha que abandonar tudo no Brasil vale a pena para morar fora? Fica nesse vídeo comigo que eu vou te contar o relato real dos meus 3 meses morando na França e como está sendo e qual é a minha opinião depois de ficar os 3 meses na França e voltar para o Brasil. E hoje estou com meu amigo Jorge aqui. Valeu, rapaziada. Que ele vai tirar todas as dúvidas dele, como se fosse vocês estivessem fazendo algumas perguntas que vem na cabeça e me perguntando, e eu vou estar respondendo aqui. Aqui no vídeo do meu mano Douglas, pra fazer todas as perguntas aí sobre a viagem dele. E é isso, ele vai ser como se fosse vocês aí. Vocês estão com a dúvida, vocês me perguntam e eu vou estar respondendo. O primeiro tema que eu quero falar com vocês é sobre o meu primeiro mês lá. O primeiro mês lá foi um mês muito doido assim, porque eu saí daqui do Rio de Janeiro, tava fazendo uma média de 30 graus, 25 para cima. Aí eu já cheguei lá, tava em 0 graus, e para me acostumar foi muito, vamos dizer assim, ruim, porque eu nunca tinha passado por nenhum frio nesse nível e também tem todas as outras coisas que englobam, não só como frio, por exemplo, a alimentação, a própria língua em si. E é isso, rapaziada, o primeiro mês é um mês mágico, você vai descobrindo as coisas, vai começando a ver como realmente é. Aí do primeiro mês em diante que você começa a bater a realidade, vamos dizer assim. E pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar minha experiência real, sem nenhum filtro, nem nada. E daqui a pouco ele vai fazer umas perguntas aqui pra mim. Então fica aí no vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Uma coisa muito difícil de você se acostumar, de você se habituar, é na questão da língua. Porque, por exemplo, eu, como vocês devem imaginar, eu só falo português e, obviamente, lá na França, o pessoal só fala francês. Até você se habituar, se acostumar com isso, você começar a pensar em francês, a você querer falar francês, sua mente começa a ficar doendo, você tem preguiça de falar com as pessoas, você não tem vontade de falar com as pessoas. E essa parte não é uma parte tão boa. Porque, por exemplo, você está no país dos caras, a sua intenção é falar a língua deles, mas chega uma hora, depois de um tempo falando, tentando aprender, que sua cabeça começa a doer e começa a vir aquele cansaço mental, você só quer ficar quieto e, vamos dizer assim, você só quer voltar a falar português, que não pesa nada na sua cabeça e é muito tranquilo de você falar e conversar, igual eu tô falando aqui no vídeo com vocês. Agora eu vou falar um pouco sobre como é essa questão do frio lá e como eu lidei com isso, porque... Por exemplo, nesse clima aqui, eu tô na praia, tô de short, tô de camisa, de chinelo, e agora deve estar, sei lá, uns 25. Mas lá, não. Eu tava pegando 0 graus, -1, -2. E essa é uma questão que eu não gostava de jeito nenhum. Porque aqui no Rio eu tô acostumado a sair assim, ou só de short e sem camisa, depende da ocasião. Mas lá não. Toda vez que eu ia sair de casa, eu tinha que botar meia, tinha que botar segunda pele, tinha que botar casaco, tinha que botar calça. E tinha vez que eu tinha que botar até touca. Aí vocês imaginam, para você ter que ir na padaria, você ter que botar essa quantidade toda de roupa e não ter, vamos dizer assim, a liberdade de você sair desse jeito aqui que a gente tá. De camisa, ele tá de camiseta e de short. Sair assim lá é quase impossível, só se você for muito doido ou se você tiver acostumado com frio. Aí, rapaziada, agora eu vou liberar aqui para uma pergunta. Qual é a pergunta que você tem aí? Qual que é a sua dúvida? A dúvida que eu tenho, né, que eu tava falando com ele sobre a experiência, né, alguma lição que ele trouxe aqui pro Brasil depois dessa viagem que ele teve lá na França. Então, a experiência que eu tive, o maior de tudo foi essa questão do sol e do frio. Porque na minha cabeça agora, onde tem sol, tem vida. Porque lá no inverno, tipo, você não vê ninguém na rua, não vê ninguém passeando. Igual a gente tá aqui na praia agora caminhando, aí ali no calçadão, que é na parte de cima ali, tem um monte de gente caminhando. Aqui na praia tem um pessoal dando rolê com cachorro. Aí mais lá atrás, lá, tem um pessoal jogando futevôlei e lá não tinha essa questão. Aí, por exemplo, você quer sair pra jogar futebol, tu ia gostar de jogar de casaco, de calça? Pô, não ia ser confortável não, rapaz. Apesar que o frio da Europa pra jogar um futebol... Um monte de gente sonha isso, mas, pô, na realidade, o frio não é bom não, rapaziada. De verdade pra vocês. Onde tem sol, tem felicidade e tem vida. Então, pessoal, na questão sobre você estar lá legalmente ou ilegalmente,
que é, no caso, você estar com visto ou você tá lá todo errado. Se a polícia te pegar, vai dar ruim. E é isso. No meu caso, eu fiquei os 3 meses lá justamente por isso. Se eu pudesse ficar mais, se eu tivesse visto ou alguma coisa, eu ia ficar mais tempo. Mas como eu não tinha, eu não quero ter problema no futuro com isso. Eu preferi ficar os 3 meses que eu posso e daqui a 3 meses, que no caso que eu posso voltar, vai ser em maio. Isso daí eu acho que é muito de pessoa para pessoa. Mas no meu caso, como eu não quero ter problema de viajar para a Europa, nem nada do tipo, prefiro ficar legalmente e depois poder voltar. Por exemplo, se eu quiser viajar daqui a 1 ano para a Itália, não sei, vamos dizer assim, se eu tivesse ilegalmente e depois voltasse para o Brasil e tentasse viajar para a Europa de novo, tem a possibilidade de eu não conseguir viajar. Então eu prefiro ficar legalmente e depois poder voar e ir para qualquer lugar tranquilamente. Tem mais alguma pergunta? Então, como sua namorada é da França, como você achou se relacionar com ela, né? Devido a ela ser de um país diferente, outra cultura, tudo diferente. Como é que você acha que foi o relacionamento? Então, rapaziada, para quem não sabe, o motivo de eu ir para a França justamente foi esse. Porque eu conheci uma francesa aqui no Brasil, aí aconteceu o que aconteceu e eu tive que ir para a França. Tive que ir para a França para ficar lá com ela um tempo. Na questão da língua, eu dei sorte que a minha namorada, ela já sabia falar o português. Porque eu fico imaginando, imagina, você tá com alguém que não sabe falar a sua língua e você não sabe falar a língua dela. Imagina. Ia ser complicado, né? Tá doido. Botar no Ficar Google. no tradutor. Imagina, você tem que ficar no tradutor para conversar com outra pessoa. E, por exemplo, hábitos das pessoas é diferente de cultura para cultura, de país para país. Às vezes o jeito de falar, como ela já veio para cá, já viveu um tempo no Brasil, ela sabe falar português, então não é tipo 100% francês, 100% brasileiro no meu caso. Então foi um pouco mais tranquilo. Mas é isso, rapaziada. Essa é a minha opinião sobre o que eu acho de você se relacionar com outra pessoa aí de outra cultura, de outro país. Muita gente me pergunta sobre como é trabalhar lá, se trabalhar lá é fácil, se é fácil de arrumar emprego. Então, pessoal, nessa questão, como eu trabalho com a internet, como eu não trabalhei lá, não fiz nada, eu não tenho uma opinião concreta, mas eu vou dizer com base com as experiências que eu vivi, com as pessoas que eu conheci, e é isso. E para quem não sabe, eu trabalho com a internet aí, daqui a pouco eu vou estar postando um vídeo ensinando a vocês, e aqui embaixo eu vou deixar o link do grupo, do WhatsApp para vocês entrar, que é um grupo de espera, que lá no grupo eu vou passar uns avisos para vocês, vou deixar uns ensinamentos, e é isso. Vamos voltar aqui pro vídeo. Uma das experiências que eu tive lá foi com o irmão dela. O irmão dela, como eu falei, ele trabalha lá e ele trabalha numa coisa que não é normal aqui no Brasil. É como se, tipo, lá tem um rio, se eu não me engano, é até aquele rio Sena, que é o rio famoso lá de Paris, que passa do lado da torre. Ele é um atravessador de carros. É verdade que deve ter também. Mas aqui no Rio eu acredito que não. Aí como funciona o trabalho dele? Ele trabalha meio que numa balsa. Aí tipo, tem um lado de cá do rio e o lado de lá, como se fosse aqui na praia. Aí a balsa tem a ponte para descer e a ponte para subir. Aí os carros de um lado sobem na balsa, aí do outro lado o carro desce para ir para outra parte da cidade. E é basicamente isso. Eu acredito que o trabalho dele não é um trabalho muito difícil, porque ele só fica coordenando os carros lá, nada demais. Mas eu acredito que ele consegue ganhar um bom dinheiro também. Eu chuto por volta de 2.000 euros por mês, nessa média. E uma outra experiência que eu tive também foi no Carrefour, que eu tenho certeza que vocês conhecem aí, que é um mercado famoso aqui e um mercado famoso lá também. Teve uma vez que eu fui cortar o cabelo, aí eu fui passar no Carrefour, eu fui pela primeira vez. E se eu não me engano, a pessoa que estava trabalhando lá era um africano. Aí eu e minha namorada, a gente entrou no mercado, comprou o que tinha que pegar. Se eu não me engano, a gente pegou 2 itens. Não lembro o que é agora, mas é isso. Aí chegou na hora de pagar, eu já consigo desenrolar um pouco no francês, como vocês sabem. Aí eu tentei falar com ele. Eu falei bonjour, dei boa tarde para ele e perguntei quanto que custava a cartela de ovos. Só que, tipo, ele não soube me responder. Aí eu perguntei de novo, aí ele não soube me responder. Aí eu percebi
que ele não sabia falar francês. Então, pessoal, eu acredito que mesmo se você não fale francês, você consegue um trabalho lá, igual esse cara aí, que ele estava trabalhando de caixa no Carrefour. O que eu recomendo para você é que você, antes de ir, não só francês ou qualquer outro país também, treine um pouco da língua de lá, fale francês, fale inglês, fale a língua do país, porque isso daí com certeza vai te ajudar a conseguir trabalho, a falar com as pessoas e tudo mais. Jorge tem mais uma pergunta aí para fazer, mais uma dúvida que ele ficou. Fala aí, qual que é a sua dúvida? A dúvida sobre como é que foi a recepção dos franceses com você, né? Se eles receberam bem, se teve algum preconceito, como é que foi? Cara, nessa visão, muita gente fala sobre preconceito, que o preconceito lá é muito forte, que o pessoal é preconceituoso, que discriminam muito e tal. Na minha visão, eu não sofri nenhum preconceito, ninguém, vamos dizer, me xingou, me olhou torto, nem nada do tipo. Apesar também, tipo, a vestimenta. Vamos dizer, eu andando aqui assim, com essa roupa, eu acredito que o pessoal já me olha um pouco torto, mas do jeito que eu tava andando lá, eu acredito que não, porque eu tava sempre arrumado, sempre de calça, de casaco, tudo arrumado, tudo bonitinho. Então nessa questão não tive nada demais não. O pessoal na rua até falava comigo, na academia, quando eu tava indo, o pessoal falava comigo, falava, você é brasileiro? Que é isso, maneiro. Então eu acredito até que com brasileiro, por exemplo, né, o pessoal tem uma afinidade, gosta mais dos brasileiros, se abre para falar. Só é um pouco complicado de conversar, né? Porque não ser fluente no francês é difícil, mas do jeito que eu tô aprendendo aqui, falando, dá pra dar uma desenrolada. Agora eu que vou mandar uma pergunta para ele. O que você acha sobre a segurança de lá? Como que funciona? Fala aí para nós. Então, rapaziada, a segurança, eu acho que lá na França deve ser bem melhor que aqui, né? Ainda mais aqui que nós moramos no Rio de Janeiro, né? A gente no Rio de Janeiro aqui é um pouco complicado. Sabe como é que é viver. O que você acha se você sair lá na rua tranquilo, de carro, como deve ser? Onde é mais tranquilo, aqui ou lá na França? Lá na França, acho que lá na França é mais tranquilo. Mas claro que, né, não deve deixar de ter assaltos e tal lá. Mas eu acho que, pô, se andar assim na rua de noite lá, né, mais seguro, você... 1000 vezes mais tranquilo. Não tem tanta preocupação como você tá aqui no Rio de Janeiro. Tipo, lá você pode andar de madrugada, de noite, tranquilo. Até mesmo mulher, por exemplo, que aqui que as mulheres têm muito medo disso, de andar na rua sozinha, principalmente à noite, porque sempre tem uns doidão, né? Que quer mexer com mulher, faz o que der e pensar na cabeça. Mas lá não, essa questão é muito tranquila. Você que é mulher pode sair de casa tranquila, que não vai acontecer nada. Eu vou usar como exemplo a minha namorada. Por exemplo, ela vai pra academia, às vezes volta à noite andando e vai tranquila, volta tranquila e nunca deu nenhum problema. Até hoje nada. Mas aqui no Rio de Janeiro já é outra história. Se você for andar, sei lá, na orla da praia, pra qualquer lugar, você tem que sempre andar com mais atenção. Fala aí o que você pensou sobre esse assunto. Então, falamos um pouco da segurança, né, sobre a parte de assalto, mas também podemos colocar aqui, né, o quesito de ter em alguns lugares aqui guerra urbana, né? Que muitas pessoas já... Nós aqui já até se acostumamos, né, mano? Mas que é mais conhecido como tipo facção contra outra, tiro todo dia. Nessa cidade que a gente tá aqui, que é Niterói, é um pouco mais tranquilo. Mas no Rio de Janeiro, na capital, é mó doideira. É loucura, loucura, loucura. Aqui as comunidades que tem aqui não é tão perigoso, não é igual lá no centro do Rio de Janeiro, que é doideira. O pessoal fuzil pra todo lado, vendendo no meio da rua. Aqui não. Aqui a segurança já é um pouco melhor comparada lá. Fala aí o que você pensa sobre isso. Então, eu penso isso, né, rapaziada? Porque lá, né, lá no centro do Rio, lá pra zona norte, oeste e tal, tem armamentos, né, de guerra, armamentos restritos. Só poder bélico. Só poder. Então, é muito complicado, rapaziada. Então é isso, rapaziada. A questão da segurança da França não tem nem comparação aqui ao Rio de Janeiro, ao Brasil, apesar de que a cidade que a gente mora aqui é um pouco mais tranquila, mas realmente não tem nem comparação. Botar o exemplo meu mesmo. Aqui, quando eu saio de carro, quando eu saio de moto,
eu já saio no alerta, já saio da garagem, tem que fechar rápido, tem que sair rápido. Aí quando tá na rua, sai olhando pra todo lugar pra ver se não tem nada. Lá não, lá você sai, liga o carro, deixa o carro fora, ligado, sem problema nenhum. Aí, pessoal, isso daí é comparar onde você prefere e também com dinheiro fica um pouco mais tranquilo essa questão da segurança. Imagina, você andando de carro blindado. Aí é tranquilo. Tem isso também. Um outro assunto também que muita gente fica na dúvida é sobre o poder de compra. Como é, por exemplo, você ganhar um salário mínimo morando no Brasil e como é você ganhar um salário mínimo morando na França. A diferença que eu vejo nisso tudo é que, por exemplo, aqui no Brasil você vai ganhar um salário mínimo, é o quê? 1.600? 1.500. 1.500. Aí vamos supor que você mora sozinho. Aí no mínimo ali é 500, 800 de aluguel, dependendo do lugar que você vai morar. Se você quiser morar num lugar mais tranquilo, num local fora de favela, você vai pagar aí uns 800 reais numa kitnet. Aí vai sobrar 700. Aí de comida, 300. Aí já foi para 1.100, só de aluguel e de comida. Aí você vai ter internet para você pagar, aí às vezes vai pagar água, vai pagar luz, tem sua saída também, que você vai sair para beber, para curtir. Então, com esse dinheiro você não consegue fazer nada. Você literalmente só sobrevive. Vamos supor que você quer comprar uma moto. Como que você vai comprar uma moto com 1.500? Não tem como. Rapaz, você vai ficar sem internet? Ou o que você vai fazer? Eu não sei. É isso aí. Vai ter que cortar alguma coisa. Para de comer e compra moto. Um ou outro. Mas lá não. Por exemplo, lá eu acho que o salário mínimo é nessa média aí também, só que em euros. Aí, por exemplo, lá você ganhando isso em euros, você consegue pagar um aluguel tranquilo, consegue no mercado ali no mês, você vai gastar 100 euros, ou dependendo, até menos, se você estiver sozinho. Aí no mercado você gastou 100 euros ali, 400 de aluguel, 100 euros de mercado, você vai ter aí mais 1.000 euros para você gastar. E 1.000 euros lá, rapaziada, você demora para gastar. A não ser se você quiser, sei lá, sair todo dia, comer fora. E mesmo assim, você consegue sair todo final de semana ganhando um salário mínimo e vai ter uma vida bem melhor. Aí, por exemplo, se você quiser comprar um carro, comprar uma moto. Moto lá já é mais complicado de ver, principalmente no inverno, porque é muito frio e aí o pessoal prefere andar mais de carro. Aí de carro, pelo que eu me lembre, a parcela era mais ou menos 200 euros por mês. Um carro novo, 2026, não esqueçam disso. Aí você consegue, paga seu aluguel, come, e se bobear, você ainda consegue guardar um dinheiro para deixar ali investido. Então, nessa condição de salário mínimo, vezes salário mínimo, entre aqui e lá com certeza você vai ter uma qualidade de vida melhor, mas não é porque você vai ter uma qualidade de vida melhor que a sua vida vai ser melhor, você vai ter mais felicidade. Depende muito da sua companhia, de onde você vive. Por exemplo, se tiver muito frio, eu acho que é difícil ser feliz no frio. E é isso aí. Eu acredito, como eu já falei pra vocês, que na minha cabeça o calor realmente traz a felicidade. Então, rapaziada, a pergunta também que eu tenho, outra, né? O Douglas, é sobre essa viagem. Se mudou alguma coisa, né? No seu plano de vida, mudou alguma coisa, mano? Seu plano de vida, essa viagem que tu fez? Então, mudou. Eu tinha na minha cabeça que um dia eu podia morar lá fora. Só que agora a minha resposta é não. Não quero morar lá fora. Quero viver aqui no Brasil. E é isso. Meus planos de agora são esses. E uma coisa que eu penso muito também. Com o dinheiro, por exemplo, se você for rico, entre ser rico aqui no Brasil ou ser rico lá na França, ou seja em qualquer outro país, com certeza você ser rico aqui no Brasil é bem melhor. Então, Jorge, o que você acha, tipo, na sua cabeça, na sua visão, sobre você ser rico aqui ou você ser rico lá fora, em outro país? O que você pensa sobre isso? Penso que eu iria preferir ser rico aqui no Brasil. Acho que é melhor. Não posso dar uma opinião, né, concreta sobre isso, porque eu não tive experiência de ir para outro país, então... Mas a ideia rasa mesmo é essa, ser rico no Brasil. Então é isso, rapaziada. É porque realmente... Eu acredito que alguns de vocês que estejam vendo esse vídeo também não teve a oportunidade ainda de ir lá para fora, não foi viajar, mas é isso. A minha visão é essa. Viver no Brasil sendo rico é bem melhor. Você pode desfrutar de várias coisas
E querendo ou não, na questão da segurança também, você com dinheiro você consegue morar em um condomínio de luxo aí, com segurança 24 horas, ter seu carro blindado, pode até ter um segurança também. Uma outra questão também que eu tenho é na adaptação do corpo. Por exemplo, eu tive um problema com o meu cabelo. Antes de eu ir pra lá, eu nunca tive problema de cabelo cair, eu já vi assim, tipo, um buraco ou outro no cabelo, mas nada demais. Mas chegando lá, depois que eu fiquei um tempo tomando um banho naquela água de lá e tal, toda vez que eu ia tomar banho, eu passava a mão na cabeça assim, ó. Aí eu olhava tomando banho, cheio de cabelo na mão, que caiu. Não sei se é alguma questão da água de lá, ou se, por exemplo, nesse meio tempo que eu fui, começou a cair cabelo meu. E a falta de sol também, rapaziada. A falta de sol, eu não senti tanta diferença assim não, pra falar a verdade pra vocês. Eu só dei uma clareada, agora como vocês podem ver aí, eu tô bronzeado. Todo final de semana eu tô indo pra praia. E é isso. Tava clarinho, clarinho. Clarinho demais não tem como, mas fala. Você falou sobre o cabelo, né, mano? Fazer outra pergunta relacionada a isso, né? Sobre o barbeiro de lá, da França e do Brasil, que você achou, né? Você é acostumado direto a cortar lá, como é que foi sua opinião lá do corte do barbeiro na França? É, rapaziada, isso daí também... No meu caso, eu já cheguei lá de cabelo cortado, que eu não vou dar esse mole, né? Com cabelo grande. Aí eu cheguei lá, foi 2 semanas até o meu cabelo crescer e até eu buscar o primeiro barbeiro. Aí eu cortei num... Pô, rapaziada, eu acho que era um árabe. Aí chegando lá, tinha uma música, um xing-ling lá tocando, doido. Aí tá, cortei. Esse corte era 10 euros. Pô, eu cortei, cheguei em casa, não gostei não, rapaziada. Falar a verdade pra vocês. O cabelo ficou todo picotado, todo estranho. Igual o cabelo dele, ó. Aí o cabelo dele tá na régua. Já, vou dar um papo, o cabelo dele ficou maltratado. Aí nessa primeira vez eu paguei os 10 euros, não gostei. Aí eu fui pra outro barbeiro. O outro barbeiro era um pouco mais caro, 12 euros. Ficou melhor, mas não ficou igual é aqui no Brasil, ó. Então vocês podem ver. Cabelo na régua, rapaziada. Todo mundo tem que ter, não tem como. Na questão de amizade também. Eu fiquei 3 meses lá, não fiz nenhuma amizade. Eu tava começando agora, quando eu tava vindo embora, tava começando a falar com a rapaziada da academia, mas eu já tava voltando pro Brasil. Então teve uma pessoa só que eu fiz amizade, mas foi um brasileiro. Eu tava postando alguns reels lá no Instagram, aí ele foi, viu meu reels, me seguiu, aí a gente começou a conversar, trocou um papo. Teve um único dia que eu encontrei ele. Aí foi eu e minha namorada, ele e a namorada dele. Aí a gente foi lá pra Paris, se encontrou, trocou um papo e foi isso, pessoal. Aí a partir desse brasileiro que eu conheci um amigo lá francês também. O nome desse brasileiro é o Lucas Matias e o francês é o Etienne. Foi isso, rapaziada. Fiz uma amizade com um brasileiro, por incrível que pareça, e com um francês. Olha isso, rapaziada. A gente veio andando desde lá do começo da praia até aqui conversando. Fala tu, tem mais alguma pergunta? Pô, tem uma pergunta aqui sobre... Você acha que os franceses devem aprender com os brasileiros? Essa questão acho que é a felicidade a felicidade de ser mais aberto a falar com os outros, tipo, a fazer mais amizade. E o pessoal lá também, pelo que eu percebo, é muito família. Rapaziada, para finalizar aqui, a última pergunta aqui pro DG é... Onde que você prefere, mano? Brasil ou França? Que eu prefiro, afinal de tudo, sobretudo que eu vivi lá durante esses 3 meses, apesar de não ser tanto tempo, eu prefiro o Brasil, prefiro morar no Brasil, prefiro viver no Brasil. Porque, como eu já falei pra vocês, na real, alguns de vocês sabem, alguns não. Eu quero ser rico, eu vou ser rico no futuro aí. E eu, com dinheiro, com a liberdade que eu vou ter, eu vou poder viajar para qualquer lugar. Mas onde eu vou preferir morar, ficar, realmente é no Brasil e talvez no Rio de Janeiro. Eu não sei no futuro, tendo outras experiências, como vai ser. Mas no momento, a minha opinião é essa. Viver no Brasil, morar no Brasil, é melhor do que qualquer outro país aí. Apesar de eu ter só visitado um. Se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo hoje para morar, para qual país você iria? Ou você ia preferir ficar aqui no Brasil?
responde aí nos comentários, que eu vou estar lendo o comentário de todo mundo aí. E o vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima, rapaziada. Tamo junto. Dá um tchau pra eles aí. Valeu, rapaziada. Foi muito bom aí. Obrigadão aí pelo papo. convite aí, pela participação aí no vídeo. É nóis, rapaziada. Fui!